Sejam muito bem-vindos ao canal Vida e Cultura Cristã, o canal onde se fala sobre cristianismo, outras religiões e assuntos derivados. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante, as principais diferenças entre o catolicismo e o protestantismo praticados no Brasil. Mas antes já vai deixando seu like para fortalecer, se inscreva, comente, compartilhe, vamos fazer essa comunidade crescer porque ela foi feita para você. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Luiz Felipe Fernandes de Niterói, Rio de Janeiro. Sou praticante de artes marciais, sou músico e sou estudante de teologia. Se inscrevam nos meus outros canais e me sigam nas minhas redes sociais. Valeu, galera! Bom, tanto o catolicismo quanto o protestantismo dispensam comentários. São as duas maiores religiões praticadas no Brasil. O catolicismo romano reivindica no mundo todo mais de 1 bilhão de adeptos. Alguns falam entre 1,2 bilhão, 1,3 bilhão de adeptos. Enquanto que o protestantismo reivindica em torno de 800 milhões a 1 bilhão de adeptos no mundo todo. A primeira diferença que já é notada de cara entre o protestantismo e o catolicismo no Brasil, na verdade duas diferenças que são notadas de cara, são o templo e a arquitetura. O catolicismo romano chegou ao Brasil com os portugueses, os colonizadores, enquanto que o protestantismo só vai ser estabelecido na altura dos anos de 1840. A primeira igreja evangélica fundada em terras brasileiras foi a Igreja Evangélica Congregacional, fundada pelo pastor Robert Calley e sua esposa Sarah Calley. Inclusive, o imperador Dom Pedro II tinha muita estima pelos dois missionários. Porém, haviam leis no Brasil que impediam os templos evangélicos de se parecerem com igrejas católicas ou mesmo terem sinos. Isso já é uma diferença e o motivo da arquitetura ser diferente aqui no Brasil. Por muito tempo, as igrejas evangélicas foram proibidas de parecerem templos católicos. Então, as igrejas evangélicas eram estabelecidas, até hoje são, no Brasil, em casas, templos alugados, casas alugadas, locais alugados em geral, garagens, lojas alugadas, enfim. Paralelamente, você já vai ver no Brasil igrejas com uma arquitetura mais minimalista e com a arquitetura moderna, como por exemplo paredes pretas. Existem muitas igrejas que têm paredes pretas, parecem boates, algumas parecem casas de shows, tem palcos, jogo de luz e coisas assim. E claro, já há muito tempo se vê no Brasil igrejas que se parecem sim com templos religiosos como no mundo inteiro. Na Europa e na América do Norte existem igrejas evangélicas que se parecem muito com igrejas católicas. Porém, aqui no Brasil é muito gritante a diferença na arquitetura, né? E também vale ressaltar também que sempre ocorreram tentativas no Brasil de plantação de igrejas protestantes. Porém, a perseguição por parte dos católicos, da população, era muito gritante, ao ponto de protestantes até mesmo serem proibidos de serem sepultados em cemitérios normais. Eu não estou brincando. Existem documentos e artigos científicos na internet que comprovam essa afirmação. Protestantes por muito tempo foram proibidos de casar em cartórios e até mesmo serem proibidos de serem sepultados. Existem artigos sobre isso. Então essa é a primeira e a segunda diferença, assim, gritante no Brasil. O tempo e a arquitetura. O terceiro tópico é a cultura. Professor Luiz Saião, grande pastor, grande hebraísta brasileiro, uma grande referência na teologia brasileira, pastor batista, né? Fez uma vez uma palestra sobre o cristianismo e a pós-modernidade. E ele fez uma afirmação interessante, que o evangelicalismo no Brasil se tornou uma subcultura. Os evangélicos no Brasil desenvolveram a sua própria cultura. Os evangélicos no Brasil têm o próprio vestuário, o próprio linguajar, os próprios locais para serem frequentados, ao ponto que, repetindo, o evangelicalismo no Brasil virou uma subcultura, Ao ponto que, por exemplo, quando o filme 10 Mandamentos foi lançado no Brasil, a massa evangélica foi assistir esse filme, ao ponto que se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. 10 Mandamentos foi um fenômeno. Também temos a questão das celebridades evangélicas. Hoje, no Brasil, e isso é no mundo todo, mas no Brasil a gente vê isso bastante, pastores famosos e cantores famosos evangélicos
são muito queridos pelo público. Cantores como a Gabriela Rocha, que inclusive ultrapassou 3 bilhões de visualizações no YouTube, o Fernandinho, o Thales Roberto, Diante do Trono, o Renascer Crazy. Nos anos 90 teve um boom, nos anos 80 e 90, teve um boom no Brasil de bandas de rock cristãs como o Oficina G3, o Catedral, o Fruto Sagrado, Carlos Barneia, o Novo Som, Resgate, Metal Nobre, o Antidemon. Apesar que o Antidemon já é uma banda de metal extremo, os eventos que os evangélicos frequentam, como a Marcha para Jesus, que é um fenômeno no Brasil inteiro, existem locais que, inclusive, no mesmo estado tem várias marchas para Jesus, né? Por exemplo, existe a Marcha para Jesus em São Paulo, que é a maior do Brasil. Existem retiros como Radical, o Underground, que é treinamento para missionários. Existe o Encontro com Deus, o PNL, Cura da Alma, encontros de mulheres, encontros de homens, retiros. Existe o Potência, que é um congresso feito pela comunidade da Zona Sul, no Rio de Janeiro. Então perceba que os evangélicos se tornaram um público dentro de outro público. Ser evangélico no Brasil é viver num Brasil paralelo. Nada a ver com o Brasil Paralelo, a empresa de cultura, de filosofia e de estudos, não. Política não. Brincadeiras à parte, existe sim um Brasil paralelo dentro do Brasil, que é a cultura evangélica, né? Perceba, por exemplo, pastores como Júnior Trovão, Marco Feliciano, Silas Malafaia, são pessoas que são bastante queridas. A presença deles muitas vezes até acirrada, né? Pessoas querem estar perto desses homens, apesar de que Silas Malafaia se meteu em muitas polêmicas. Porém, pastores, por exemplo, no meio reformado nós temos o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, o Marcos Graconato, Jonas Madureira, pastor Franklin Ferreira, Batista, né? Então perceba que no Brasil existe até mesmo as próprias celebridades. Os evangélicos por muito tempo se tornaram como uma seita no Brasil. Os evangélicos se separaram da sociedade brasileira. Por exemplo, muitos evangélicos têm uma certa repulsa em relação a festas católicas, como a festa junina, por exemplo. Uma diferença gritante entre evangélicos no Brasil é que evangélicos não bebem. A maioria esmagadora dos evangélicos no Brasil não bebem. Enquanto que, por exemplo, na Europa, países como a Alemanha, por exemplo, igrejas são donas de cervejaria. Então perceba, a diferença gritante cultural entre os evangélicos e os católicos no Brasil é gritante. Ao ponto que os evangélicos se comportaram como uma seita há muito tempo no Brasil. Evangélicos não iam à faculdade, evangélicos não iam à festa, evangélicos não iam à academia, evangélicos não praticavam lutas. Enfim, os evangélicos se afastaram da sociedade brasileira. Evangélicos, por exemplo, não viam televisão, não se metiam com política. Ser evangélico nos anos 70, 80 e 90 no Brasil era você assinar um atestado de bobo para muitas pessoas, entende? Hoje existem evangélicos que são empresários, existem evangélicos na política, existem evangélicos famosos na música, até mesmo cantores seculares que se declaram evangélicos ou mesmo cristãos, enfim. Então esse é o terceiro tópico, a cultura, né? O quarto tópico é a pneumatologia. Existe um ramo da teologia cristã chamado pneumatologia, que é a questão da doutrina do Espírito Santo. A pneumatologia ou paracletologia pertence à teontologia, que é o estudo do ser de Deus. O dogma mais importante da fé cristã mundial, tanto católica quanto evangélica, é o dogma da Trindade. Deus é um que existe em 3 pessoas, ao ponto que qualquer grupo que rejeite o dogma da Trindade é considerado pela maioria das igrejas uma seita, como é o caso das Testemunhas de Jeová, o mormonismo, a Igreja da Unificação e as igrejas pentecostais unicistas, como Voz da Verdade, a Igreja Pentecostal Unida, a Igreja Fé Perfeita, e entre outros. As igrejas unicistas, os movimentos unicistas, são reconhecidamente seitas para o resto do cristianismo mundial. Enquanto que a maioria esmagadora dos evangélicos no mundo são pentecostais, a maioria esmagadora dos católicos no mundo inteiro são tradicionais. A renovação carismática aqui no Brasil é um fenômeno, foi trazida ao Brasil pela Canção Nova. A Canção Nova foi fundada pelo padre Jonas Abib, saudoso padre Jonas Abib. Inclusive a banda cristã Rosa de Saron é uma banda que eu gosto muito, muita gente também gosta, evangélica. A Rosa de Saron é uma banda muito querida. Essa banda surge no meio da renovação carismática, católicos que creem no falar em línguas, profecias e manifestações físicas, né?
Enquanto que a renovação carismática é a minoria no catolicismo mundial, o pentecostalismo é a maioria do protestantismo mundial. Alguns já falam em 700 milhões de pentecostais no mundo inteiro. No Brasil, as principais igrejas são as pentecostais, como a Assembleia de Deus, a Igreja Universal, que já é neopentecostal, a Igreja Quadrangular, a Congregação Cristã no Brasil, a Deus e Amor, a Convenção Batista Nacional, que é renovada, uma convenção de batistas renovadas. Por exemplo, a Lagoinha pertence a essa convenção, apesar de que a Lagoinha tem a própria convenção, que é a Lagoinha Global. Enfim, essa é uma diferença gritante. A maioria dos católicos do Brasil e do mundo são tradicionais, enquanto que a maioria dos evangélicos no Brasil e no mundo são pentecostais. O quinto tópico, esse é o mais polêmico, é o sincretismo religioso. Embora no Brasil hajam igrejas evangélicas que se assemelhem às religiões matriz africana, no Brasil existe uma mistura muito grande entre catolicismo e religiões de matriz africana. Por exemplo, os orixás muitas das vezes são ligados aos santos católicos, né? Sabemos que isso surgiu já na colonização, quando houve a escravidão no Brasil e a perseguição aos africanos. Africanos que viviam no Império Daomé e Império Urubá, que cultuavam aos orixás. Os africanos, para não serem impedidos de cultuarem seus santos, passaram a ligar cada santo católico a um orixá. Os orixás são as forças da natureza. Por exemplo, São Jorge costuma ser ligado a Ogum, o orixá dos metais e das guerras. Jesus Cristo costuma ser ligado a Oxalá, o deus da luz, o deus do céu e pai dos orixás. Iemanjá costuma ser ligada a Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, a deusa dos mares. São Sebastião costuma ser ligado a Oxóssi. Oxum costuma ser ligado a Nossa Senhora Aparecida. Xangô costuma ser ligado em alguns lugares a São João Batista. E por aí vai. Ao ponto de que, segundo o CACP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisa, do pastor Flávio Martinez, mais de 50% dos católicos no Brasil praticam alguma forma de espiritismo. Existe, principalmente na Bahia, espíritas que vão com roupas de terreiro às igrejas católicas, até mesmo comungam, participam da Eucaristia, né, da Santa Ceia, Ceia do Senhor, nas igrejas católicas com roupas de terreiro, até mesmo tocam músicas com tambor e coisas do tipo dentro de igrejas católicas, aliás. Enquanto que as igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, têm um discurso muito forte contra as religiões de matriz africana. Uma coisa muito comum nas igrejas pentecostais e neopentecostais é pessoas caírem endemoniadas e a suposta entidade ali afirmar que é Pombagira, é Zé Pilintra, Exu Caveira, Exu Tranca-Rua. A pessoa supostamente endemoniada dizer que é uma das entidades muito comuns na Umbanda, na Quimbanda, Candomblé, entre outras religiões. Existe um discurso muito forte anti-religião de matriz africana dentro das igrejas evangélicas. Enquanto que é muito comum no Brasil católicos frequentarem centros espíritas, não todos os católicos. E pasmem vocês, muitas pessoas serem espíritas, declaradamente espíritas, mas se declararem católicas, não é verdade? É muito comum isso aqui no Brasil. A mistura entre catolicismo e religião de matriz africana no Brasil é muito forte, né? Se você assistiu o filme Jorge da Capadócia, você viu que no filme que falava sobre São Jorge, tinha músicas que falavam sobre Ogum. Note isso, não é? O sexto ponto, que é o ponto de maior convergência entre católicos e evangélicos, são as tendências políticas, não é? No Brasil, nos últimos anos, ocorreu uma guinada à direita. Segundo um estudioso que fez uma palestra sobre a teologia do domínio, os evangélicos decidiram a eleição de 2018. Todos sabem, Jair Bolsonaro disputou a eleição presidencial com Fernando Haddad do PT e Bolsonaro quebrou as 4 vitórias seguidas, o ciclo de vitórias seguidas do PT. O PT ganhou as eleições em 2002, 2006, 2010 e 2014. Enquanto que hoje existem muitos católicos de esquerda, o próprio Lula disse que a teologia da libertação ajudou o PT a chegar no poder. Hoje há uma rejeição da esquerda por parte dos evangélicos. E embora hajam sim evangélicos que em algum momento apoiaram a esquerda, ou um candidato de esquerda, como Abner Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, que deixou Marcelo Freixo falar, né, no púlpito, e até mesmo apoiou Rodrigo Neves e outros candidatos de esquerda, no Brasil hoje a maioria dos evangélicos rejeita a esquerda, né? A política tem unido evangélicos e católicos no Brasil, né?
Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu!